A PEC dos gastos públicos congela as despesas do governo federal por 20 anos e está sendo considerada uma das maiores mudanças fiscais em décadas. Uma saída para sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas e tentar aí superar essa crise econômica. Mas a PEC enfrenta também críticas por representar um freio no investimento em saúde e educação, por exemplo. Quem explica o que representa a PEC 241 para o bolso de cada um de nós é o economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e professor da Universidade de Brasília, Newton Marques. Professor, muito bom dia para o senhor. Obrigado aqui pela participação no Hora News mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia a você e os ouvintes e telespectadores. Professor, por que essa PEC 241 é necessária e ela é realmente necessária, na opinião do senhor? Olha, o ajuste fiscal ele é necessário, porque o principal problema da economia é o financiamento desses gastos. E os credores passaram a desconfiar se o governo realmente iria pagar, quando acabasse a dívida, né, a dívida em títulos, com dinheiro ou com papel. Então havia essa suspeita. Perdemos o grau de investimento. Então, é importante ter um ajuste fiscal. O que se pode discutir é a forma draconiana que foi feito esse ajuste, através dessa limitação. Porque a economia funciona tem uma certa dinâmica. Então, não é possível você imaginar que você pode criar limites, por exemplo, para uma epidemia, para a necessidade da sociedade com relação a vários gastos, principalmente na área de saúde e educação. Por isso é que houve uma mudança substantiva na forma de manter os limites para os setores de educação e saúde. Por isso é que só a partir de 2018 e com base num percentual da receita líquida é que vai ser criado um teto. Bom, então, partindo desse pressuposto de que é preciso fazer o ajuste fiscal, mas não necessariamente criar essa imposição durante 20 anos, 2 décadas, aí é que há a discussão. Se isso daí não poderia ser flexibilizado caso a receita retornasse a níveis que ele vinha praticando anteriormente. Agora, professor, não é perigoso, ou pelo menos não chama a atenção, essa medida ser tomada durante o governo de transição, né, que seria esse governo Michel Temer? Não, isso é verdade. Tanto é que eu acredito que o governo Temer, como não é conhecido, está sendo criticado e quer mostrar força, ele teve essa aprovação. Você vê que a aprovação foi uma aprovação realmente retumbante, por conta para mostrar que o Congresso está apoiando o presidente Temer. Então ele teve como uma necessidade de se firmar, por isso é que ele apostou todas as fichas nesse limite, né, do teto dos gastos públicos, como uma forma de garantir para ele uma sobrevida, né, uma sobrevida que eu digo uma vida até, não uma sobrevida, mas uma vida até ao final do governo dele. E pelo outro lado, os partidos que eram oposição ao governo, Dilma, eles também têm a necessidade de, se por acaso assumirem o governo a partir de 2018, terem condição de poder não ter vamos dizer assim, o desgaste de aprovar medidas de ajuste fiscal, porque já foi aprovado pelo governo Temer. Seriam medidas consideradas impopulares aí, né, professor? Isso, então eles vão governar sem ter que colocar o guiso no pescoço do gato, né? E quem que ganha e quem perde de fato com essa medida? O que isso representa para a gente, para o brasileiro mesmo em si ali nas suas, essa medida? O que muda na nossa vida, professor? Bom, o que muda é que a partir do momento que você tem setores que necessitam de ter mais recursos, mas, por exemplo, tem que crescer muito mais do que a inflação passada, eles vão ter dificuldade de conseguir, porque na hora que tem que partilhar os recursos, tem que partilhar com vários setores. Então, você tem transporte, você tem Ministério da Integração, você tem o Ministério da Saúde e também da Educação. Enfim, uma sociedade como a nossa tem necessidade de ter recursos, né, suficientes para financiar as políticas públicas. Então, a pergunta que se coloca é: se a inflação chegar bem perto de zero,
não vai ter crescimento dos gastos públicos? Eu acho que deveria ter sido condicionado ao aumento de receita. Aí seria interessante. Agora, você condicionar o aumento de gastos com base na inflação, então nós não vamos ter nunca uma inflação muito baixa, porque senão os gastos não vão crescer. E a sociedade vai ter necessidade sempre, né? E esse período que foi colocado aí de 20 anos, o senhor considera muita coisa ou é um tempo ok, na opinião do senhor? Não, eu acho que é muito. Já acho que já é um excesso você já criar esse teto com base na inflação passada. Entende? Poderia ser feito, por exemplo, 50% da inflação passada e 50% da inflação futura, como foi feito no passado, na época do ministro Simons, quando ele fazia com reajuste de salários e preços. Então, eu acho que 20 anos é muito tempo e que deveria ser condicionado à questão do aumento da receita. Agora, você limitar pura e simplesmente com base na inflação, cria uma camisa de força muito grande e um tempo excessivamente longo. Agora, os políticos aí que estiverem no poder vão ter que administrar com mais disciplina, né, professor? Porque também, se a gente lembrar que no governo Dilma, os próprios políticos que hoje estão votando nessa PEC, eles votaram por aumento de gastos, de forma irresponsável. Mas agora, como interessa politicamente, eles aí agora aprovam. Quer dizer, existe essa incoerência, né, inconsistência. Existem outros setores que reclamaram, que é o caso, por exemplo, do judiciário. Porque a partir do momento que você também tem um teto, então determinados gastos que teriam que ser feitos em investigações, por exemplo, e outras coisas, isso vai trazer um desdobramento muito ruim do ponto de vista de você fazer as políticas que devem ser feitas, políticas públicas que devem ser feitas, porque tem um limite. E se, por acaso, algum desses setores tiver que crescer além da inflação, outros vão ter que ficar contidos. Vai ser um jogo de tal forma que o total tem que dar a inflação passada. Então, se nós tivermos uma epidemia e a saúde necessitar de mais recursos, os outros não vão ter recursos, podem até diminuir os recursos por conta dessa redistribuição. E não vai haver brechas, de repente, para uma emergência? Nada disso está previsto nessa PEC, professor? Nada disso está previsto. Teria que fazer de novo uma outra PEC. E aí, será que o Congresso teria essa força que agora teve por conta do impeachment, que praticamente foi um placar parecido, né? Então, isso é uma questão. Ou seja, o governo Temer apostou todas as fichas e a própria oposição ao governo Dilma também apostou que tipo assim, um tiro. Eles estão apostando nesse tiro para, de novo, voltar a crescer a economia brasileira. Pode até que a economia cresça, mas e aí? Essa limitação por 20 anos é muita coisa. Aí vamos ter que fazer outra PEC? Seriam aí 5 governos, né? Se a gente for pensar em 20 anos. Isso aí também mostra para os investidores, os credores, que essa regra não foi para valer. Isso daí cria uma desconfiança por parte do investidor. Então, tudo isso daí, nós vamos ver que no futuro, isso daí, essa medida, ela vai custar caro para o governo e para a sociedade. Apesar de que eu também, como economista, acho que o ajuste fiscal tem que ser feito, não tem jeito. Agora, essa taxa de juros também vai ter que baixar. Porque se continuar as despesas financeiras, não adianta nada fazer uma proteção para despesas primárias quando as despesas financeiras estão elevadíssimas. Tá certo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Hora News. Mais uma vez, eu conversei com o professor Newton Marques, que é professor da Universidade de Brasília e também é do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Professor Newton, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelos esclarecimentos aqui. Viu? Muito obrigado. Bom dia para o senhor.